porque vejo que qualquer silêncio feito nesse momento está permitindo que a Samarco dê um tombo na população e não resolva o problema sério que ela criou no Estado do Espírito Santo. Já não se percebe no noticiário uma frequência de cobrança das ações. Já não se percebe na própria comissão criada por esta casa, através de eleito que foi o deputado da Vitória, as movimentações que estavam sendo feitas. O Brasil é um país assim, todo mundo se preocupa quando a casa é arrombada, mas os poderosos, quando causam o que causou a Samarco e a Vale no Espírito Santo, sabendo da memória curta da população brasileira, utilizam-se do tempo de um disse-me-disse, de um desmentido qualquer, porque sabe que vai alcançar a falta de memória da população. Os técnicos e os especialistas que chegaram a denunciar cerca de quase 20 anos para a recuperação do Rio Doce, sumiram também do noticiário. Nós estamos hoje diante de um fato consumado com prejuízos materiais, com prejuízos de vidas que se foram e ainda nem se tem a quantidade de pessoas que estão ainda soterradas e o fato está entrando no esquecimento. Eles podem até torcer que a comissão pare, mas ela não vai parar, a não ser que a gente não tenha mais a oportunidade de ter vida, porque defender a nossa população nós vamos defender. Nós queremos que a Samarco mostre o porquê que ela não cumpriu ainda a construção da adutora para a Colatina, porque agora a Justiça está anunciando que vai suspender água mineral para a população. Eu acho que a população não vai tomar daquela água ainda, mas ela teria resolvido se essa adutora tivesse sido construída. Nós precisamos entender qual o motivo que ela não cumpre nem compromisso com o Ministério Público. Pude ver como que os nossos esgotos estão, como que os nossos rios estão tratados. O Ijucu está morto, contaminado, altamente contaminado. E nós fomos com o Eduardo Pignaton, que para falar em Ijucu sem falar no Eduardo Pignaton, nosso querido Dunga, não se falou nada, porque ninguém entende mais de Ijucu do que ele. E olhando também do lado da Boca da Barra, onde sai o Rio do Congo, o Canal do Congo, que também virou um esgoto, como os rios de Vila Velha, Rio Marinho, Canal Marinho, tem gente que acha que é um rio, mas é um canal também, e Canal da Costa, Guaranhuns, enfim, e outros. E nós podemos ver também que, infelizmente, os nossos rios estão com esse tratamento. Mas eu quero alertar aqui, em boa hora o governador Paulo Artung encaminhou a mensagem 497/2015, que fala sobre o recurso hídrico, que fala sobre a aplicação sobre um fundo para... Esse fundo ele irá reservar recurso para, que chama Fundágua, para a AGER. Mas isso aqui é importante, esse projeto, destinar recursos para a finalidade de plantar água, como fala a propaganda. Mas quando a gente vê as filmagens hoje do Rio Doce, não se vê mata ciliar. Eu não sei, eu queria até, eu vou fazer um pedido de informação, o que o Instituto realmente, o Instituto Terra, deputada Luzia, como está gerenciando esses recursos, que é muito grande recurso. Para o Instituto Terra, não estou aqui levantando nenhuma suspeição, nada, mas eu quero ver a ação, porque eu não estou vendo mata ciliar. Isso eu não estou vendo. Então, nós precisamos lutar para que esse assoreamento que está acontecendo nos rios, que se conscientize que as pessoas possam obedecer à lei, porque não é nenhum favor, essa lei não é de hoje. Você tem que reservar e plantar 30 metros na margem de cada rio. E você olhando as filmagens aí, você só vê aquele barro no meio do Rio Doce e não vê nenhuma mata ciliar. Então,
Então, nós precisamos dessa resposta e, digo mais, a Videpa, eu quero pedir a CESAM também. Nós somos parceiros da CESAM, nós queremos que a CESAM melhore, mas é preciso também lutar pela preservação dos rios. É preciso também ir lá na Videpa, lá em Vila Velha, com o doutor César Musso, apanhar 27 mil mudas de planta para reflorestar as beiras do nosso rio, as cabeceiras, que nós não podemos continuar convivendo com essa situação. Diz aí que o projeto de lei estabelece que a destinação dos recursos equivalente a 0,5 proveniente da arrecadação da compensação financeira dos royalties de petróleo e de gás natural deve ser efetuada à Agência Estadual de Recursos Hídricos, a AGER, na forma do depósito na subconta Recursos Hídricos, no Fundo Estadual de Recursos Hídricos, Fundágua, de acordo com o Plano Anual de Aplicação da referida agência. Esse recurso de 0,5, ele pode atualmente ser destinado à AGER somente mediante a apresentação de um plano de investimento, que deve ser aprovado pelo CONSEMA, ou seja, não pode ser destinado desta forma. A aplicação dos recursos previstos no inciso 13º a serem utilizados no Plano Anual de Aplicação da AGER deverá seguir as diretrizes e prioridades da Política Estadual de Recursos Hídricos, destinando-se, no mínimo, 50% de tais recursos para despesas de investimento. Atualmente, é destinado obrigatoriamente até 100% desses recursos para investimento. E agora, esse recurso passará a custear em até 50% a própria AGER. E o verdadeiro custeador da AGER deve ser o governo, e não o Fundágua. Então, na verdade, esse projeto, ele tira a despesa do governo, ele tira compromisso do governo de manter a AGER e coloca isso na conta do Fundágua. Então, esse projeto, ele não beneficia em nada o Fundágua, ele retira recursos de investimento e passa a usar esses recursos para custeio da própria agência, que é de compromisso do governo fazer isso, e não do uso desses recursos, que deve ser de investimento, inclusive, esses investimentos, eles devem ser aprovados pelo CONSEMA, não são investimentos aleatórios. Então, creio que esse projeto não deveria ser aprovado dessa forma. E eu também tenho as restrições quanto à CESAM, porque já no mandato anterior eu fiz aqui projeto de lei que as terceirizadas da CESAM reestruturasse as obras de pavimentação que ela danifica nos municípios, né? Porque ela terceiriza um serviço, o município vai lá com o próprio recurso do Estado, muitas vezes através de convênio, pavimenta diversas ruas, vai lá às empreiteiras da CESAM para fazer o seu serviço, danificam aquilo tudo, não reparam, a CESAM não fiscaliza, os convênios com o município, com os municípios são duradouros, igual Cariacica, são concessões por mais de 40 anos, o serviço prestado pela CESAM é horrível, né? As taxas estão sendo reajustadas de forma abusiva e manda-se um projeto da CESAM para cá para ampliar a parceria público-privada. Certamente aqui estão lançando mão de mais alguma fonte de receita, mas sequer, como bem disse o presidente da comissão, Sérgio Majeski, né? Anexaram aqui a lei anterior no projeto, sequer anexaram a lei anterior, viu, presidente Teodorico Ferraz? O projeto da CESAM aqui sequer tem anexado a lei anterior para mostrar o que está alterando. Segundo, não tem uma justificativa no projeto, não é um projeto esclarecedor, deduz-se aqui que está se ampliando as fontes de receitas para aumentar a parceria pública-privada, um projeto totalmente vazio de instrução para se votar aqui em plenário.
disponibilizo no painel neste momento um projeto de nossa autoria que tramita nessa casa, que dispõe sobre a consulta popular como pré-requisito para a tramitação e processamento de autorização que disponha sobre a privatização de bens e serviços públicos. Eu sempre deixei claro que o objetivo principal dessa matéria é proteger o Banestes, o nosso Banco do Estado do Espírito Santo, patrimônio do povo capixaba, motivo de orgulho, de respeito. E aí vai a minha homenagem, meu abraço a todos os servidores do Banestes, a todos os diretores do Banestes, acima de tudo, ao governo do Estado e, acima de tudo, ao povo capixaba que prestigia e valoriza o nosso Banco do Estado. Por que eu estou dizendo e citando isso como exemplo? Porque existe um movimento que, infelizmente, começa com um péssimo exemplo vindo do governo federal. O Ministério do Planejamento irá vender a folha de pagamento dos servidores da União a partir de fevereiro de 2016. Infelizmente, essa medida significa um esvaziamento dos bancos públicos em benefício de instituições privadas. É uma proposta, sim, de privatização que choca com a defesa que fazemos aqui constantemente dos bancos públicos. E no caso do Banestes, deputado Bruno Lamas, o Banestes, infelizmente, temos informação, o município de Guarapari já vendeu a folha de pagamento, o município de Baixo Guandu já vendeu a folha de pagamento e muitos outros municípios se preparam para fazer a venda. Só temos a perder. Primeiro, a rede de atendimento do Banestes ela é ampla e beneficia os capixabas. A política do banco é uma política voltada para o servidor, voltada para as famílias capixabas, certamente não serão seguidas e não serão aplicadas da mesma forma por bancos privados. Os produtos do Banestes, as linhas do banco, ligadas diretamente a decisões aqui do governo do Estado, bem próximas a nós. Tudo isso em detrimento de apoio financeiro. Tudo isso onde os municípios buscam apoio financeiro. Será que o caminho mais curto é vender a folha de pagamento? Será que o caminho mais curto é desprestigiar e privatizar, como eu me referi aqui, ao que está praticando o governo federal, o nosso banco, porque é uma privatização, não deixa de ser uma privatização velada? Eu sei que o governo do Estado e que o governador Paulo Artung, inclusive, tem feito apelos aos municípios, aos prefeitos, para que não façam isso. Também preparei uma fala sobre a questão do Banestes, mas como o deputado Bruno Lamas representou bem esta casa, falando sobre o valor do nosso banco, Banco do Espírito Santo, Banco do Estado, um banco que está na nossa história, está na história, está no DNA de cada um de nós, deputado Bruno Lamas. E Vossa Excelência foi primoroso aqui na sua fala, mas eu quero parabenizar a iniciativa do Banestes também, que está, na verdade, estou colocando o Banestes como amigo da natureza. Além de toda essa fala do deputado Bruno Lamas, que nós já fizemos isso aqui no mandato passado, já teve essa preocupação, nós falamos e entramos em contato com todas as prefeituras, deputado Bruno Lamas, no sentido de buscar cada vez mais a parceria das prefeituras com relação ao Banco do Estado, ao Banestes. Eu quero dizer que eu estive na quinta-feira no Ministério do Meio Ambiente. Quero dizer que nós vamos apresentar o projeto Adote uma Nascente. E o que eu ouvi dos técnicos do Ministério do Meio Ambiente, inclusive os convidei para que eles estejam aqui conosco na próxima audiência pública. O que eu ouvi deles? Que o Estado do Espírito Santo pode e deve apresentar projetos nessa direção, porque o Estado do Espírito Santo é o primeiro do país nas práticas ambientais, nas boas práticas ambientais. No país, o Espírito Santo está em primeiro lugar.
O projeto de lei que analisamos agora, o 502/2015, institui comissão para estudar alternativas que possam aprimorar a legislação estadual que dispõe sobre a distribuição do ICMS aos municípios e revoga a Lei número 10.321, de 29 de dezembro de 2014. Há muito tempo atrás, deputado Enivaldo, Vossa Excelência vai lembrar, deputado Teodorico Ferraço, deputada Luzia Toledo vai lembrar também, acredito que no governo Max Mauro, estou falando sobre essa proposta que nós acabamos de aprovar, o governo lançou mão de um artifício muito importante na época, uma mensagem encaminhada para esta casa, que depois foi revogada, aonde no bolo do ICMS, o governador tinha 5% que ele destinava, deputado Sandro e deputado Marco Bruno, aos municípios que estavam em dificuldades financeiras, à beira do abismo. Esse governo foi o governo Max Mauro, deputado Enivaldo. E aí, municípios, por exemplo, que tiveram problemas com a redução do barril de petróleo, que tem pouca arrecadação e que tiveram uma queda por conta do Fundap, o fim dele, mas se manteve, por exemplo, com relação à contratação de pessoal ou por uma catástrofe. O governador, à época, deputado Rodrigo, destinava por decreto um percentual que se fazia acumular na participação, no índice de participação desse município no bolo, na distribuição que compete ao Estado. Foi um mecanismo interessante, é claro que nós precisamos aprimorar essa regra. Então eu quero sugerir ao governo do Estado que na criação dessa comissão possa incluir no debate, farei isso por ofício, mas faço publicamente agora, o governo ter, eu já conversei isso com o governador Paulo Artung há muitos anos atrás, quando ele estava no primeiro ano de governo dele, aliás, no primeiro governo dele, sugerindo que pudesse ser analisada essa proposta, onde o governo teria 5% da arrecadação, do percentual de índice, para que ele pudesse destinar a municípios, deputado Sandro, que tivesse passado por um desastre, que tivesse numa crise financeira enorme, não provocada pelo desarranjo dele, ou até provocado pelo desarranjo dele, mas que estivesse imediatamente prejudicando a população. O governo Max Mauro usou esse artifício, foi muito importante à época. E aí eu quero sugerir ao governador Paulo Artung que possa colocar na discussão dessa comissão, deputada Luzia, que o governo possa novamente analisar essa proposta que antes já foi utilizada pelo governo e que deu muito certo à época. Mas vendo a nossa emenda derrotada nessa casa, não tinha outro caminho, deputado Gilson Lopes, deputado Gilcim, que não apresentasse ao governador do Estado uma emenda, ou uma indicação, para que pudesse colocar na prioridade de governo, uma vez que eu ouvi nesse plenário, de que existe no orçamento uma rubrica de 8 milhões, e essa rubrica prevê reforma, ampliação, reconstrução de novos hospitais do âmbito do Estado do Espírito Santo. E aí, para poder colocar na prioridade necessária, estou fazendo no dia de hoje uma indicação ao governador do Estado para que dentro dessa rubrica de 8 milhões possa ser inserido pelo menos o projeto do novo Hospital Roberto Anisol Silvares. Não tenho dúvida, e disse naquela ocasião, da sensibilidade do governador Paulo Artung para com a saúde. Saúde tem sido prioridade. Foi prioridade desde 2003 até agora. E eu não tenho dúvida que o governador Paulo Artung dará prioridade à reconstrução do Hospital Roberto Anisol Silvares. O Hospital Roberto Anisol Silvares, naquele modelo, já cumpriu toda a função que podia cumprir. E hoje a gente trabalha no sacrifício daquela estrutura, sacrifício dos profissionais de saúde que trabalham ali, mas um sacrifício muito maior dos pacientes, dos enfermos que precisam de ser atendido naquela estrutura arcaica, ultrapassada, estrutura de guerra, que é a estrutura daquele hospital de campanha, que é o nosso Hospital Roberto Anisol Silvares, que é ruim, é péssimo com ele, mas nós não podemos imaginar sem ele.
Então, agora, nesse momento que a gente recebe uma mega estrutura da iniciativa privada, que é o Hospital Meridional, nós precisamos urgentemente reconstruir o Hospital Roberto Anderson Silvares, para que a gente possa cumprir uma função nobre de fazer o atendimento na saúde de todas as pessoas que precisam ser tratadas no norte do estado. O que é importante nesta matéria é que o que acontecia? Inicialmente era lavrado uma multa, um auto de infração, e era mandado ao Ministério Público para que ele tomasse as providências, não dando ao produtor, a quem cometeu o ato, direito de defesa. Era um tempo muito exíguo, sem que ele pudesse ter o direito de defesa. Paga a multa e depois se defende na justiça. E na justiça, normalmente, a Procuradoria do Estado estava tendo problemas em estar trabalhando essas questões, porque ela, por insubsistência, muitas vezes, de alguns casos, ela acabava perdendo na justiça porque não deu o amplo direito de defesa que todo brasileiro tem e que, nesse caso, também cabe o direito de defesa. Então, por essa razão que a matéria, no nosso entendimento, ela é muito boa, porque cria-se uma instância administrativa onde ela é feita através de um colegiado recursal, onde o diretor do IDAF, ele nomeia membros também nesse colegiado recursal, que são da sociedade civil, 2 membros que são servidores efetivos e um diretor técnico da autarquia, que seria a segunda e última instância administrativa de julgamento. Primeiro passaria por uma instância que seria o colegiado do IDAF, formado por 3 servidores efetivos, e depois passaria por uma segunda instância, que seria formada por um colegiado recursal, nomeado pelo diretor-presidente do IDAF, como disse aqui, formado por 2 membros da sociedade civil, 2 servidores efetivos do IDAF e o diretor técnico da autarquia. Nesse sentido, eu considero que é uma reclamação muito grande dos produtores, de nossos produtores rurais e também dos produtores na área da pecuária. Era uma reclamação muito grande a falta do direito de defesa. E esse projeto, ele vem exatamente sanar esse problema, porque ele dá o direito de defesa antes que vá diretamente para o Ministério Público em duas instâncias. A proposta do Tribunal de Justiça que chega a esta casa, que nós amplamente estamos debatendo. Talvez o debate aqui na casa, deputado Enivaldo, possa ser questionado por muitos, mas é no debate que você consegue extrair, e acredito eu, um bom resultado. E o resultado, naturalmente, vai sair agora. Inicialmente, pela porta de entrada das análises de todas as matérias que tramitam neste poder, pela Comissão de Constituição e Justiça, que eu tenho a honra de fazer parte. E já tendo sido relator de várias matérias, inclusive matérias, deputado Eliane Dadalto, que no primeiro momento não eram simpáticas à sociedade, mas que de fato hoje fazem um bem enorme. Porque tudo aquilo que você muda de forma, vamos dizer, que radical, causa uma estranheza. E aí o debate se instala. E daqui não é diferente a relação com o governo. E a gente debate, a gente questiona, a gente pergunta, a gente para a tramitação, para o plenário, discute, retoma, mas o objetivo único desta casa, de todo parlamentar independente, deputado presidente Teodorico Ferraço, daqueles que vão votar contra ou votarão contrário, emitindo a sua opinião, mas o bem é comum. É claro que você tem aqui, ao fechar na contabilidade dos votos, vai vencer a maioria. Fizemos aqui algumas reuniões, debatemos com os colegas, conversamos com vários grupos de posições diferentes, para que pudéssemos chegar aqui ao final e decidirmos. E, naturalmente, vamos decidir, deputado Rodrigo, na linha de raciocínio de Vossa Excelência. Até porque, na Comissão de Constituição e Justiça, essa matéria, ela não
esbarra em nenhum vício de iniciativa, até porque a iniciativa é do próprio Tribunal de Justiça, amparado pela própria Constituição, seja ela estadual ou federal. O objetivo da lei é clara, para que você possa dar mais dinâmica e melhorar esse sistema de prestação de serviço oferecido pela Justiça. E que eu entendo, depois de um amplo debate, de que nós, deputado Éric Musso, devemos caminhar no sentido da relatoria do deputado Rodrigo Coelho. Por entender que não há vício formal, não há nenhum vício material, e por entender no mérito que esse projeto é moralizador da parte do Tribunal de Justiça, criou um critério bem estabelecido e obedecendo ao critério estabelecido pela construção da lei, eu relato pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa sem emendas. E eu quero mais uma vez, até porque não é a primeira vez que ela vem ao plenário, fazer uma comparação com a matéria que nós votamos aqui no mês de março ou abril, onde esse mesmo parlamento autoriza o governo do Estado a fazer uma doação de quase 1 milhão de metros quadrados, referente ao bairro Jardim Carapina inteiro, à Prefeitura da Serra, para que a Prefeitura possa fazer a regularização fundiária de todos os imóveis e entregar a escritura aos pais, às mães, aquelas pessoas que tanto precisam. Nem precisa aqui eu relatar, mais uma vez, os benefícios de regularizar um imóvel, o quanto que isso eleva o capital social e a vida das pessoas. Mas o porquê do meu registro? Porque ainda existem pendências junto a cartório, pendências da Procuradoria do Estado, que precisam ser resolvidas. Eu não quero acreditar em fatos que nós ouvimos em rua, deputado Euclério Sampaio, onde o ex-prefeito da cidade interfere no processo. Eu não consigo e nem quero acreditar nisso. Eu não quero levar para divergências políticas. Eu quero sim acreditar que são apenas questões administrativas, que estão atrasadas, mas que vão se resolver. O que eu preciso e que faço um apelo mais uma vez é que, já que a matéria aqui trata do mesmo assunto, que o governo possa providenciar os procedimentos finais para que a Prefeitura da Serra possa definitivamente entregar as escrituras aos moradores de Jardim Carapina. De aproveitamento do refis. Então, por exemplo, uma legenda que possa ser